seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Como comenta um autor do segundo século, Cristo quis salvar o que estava perdido. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos de pensar que Jesus Cristo é Deus, juiz dos vivos e dos mortos, e não nos convém ter em pouca monta nossa salvação. Se não lhe dermos importância, também julgaremos ser pouca coisa o que esperamos receber. Aqueles que escutam isto como ninharias pecam, e nós pecamos ignorando por quem fomos chamados e para que lugar e o quanto Jesus Cristo quis padecer por nós. Tenhamos fé e permaneçamos em Cristo Senhor, que este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam,
sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste dia do Senhor, dia de festa e dia de alegria, é o 33º domingo do tempo comum, o nosso Senhor Jesus Cristo inicia a boa notícia, usando a figura do templo e dos seus ornamentos, para falar da realidade terrena que vai passar, e daquela celeste que permanecerá eternamente. A realidade, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos nós sejamos perseverantes, sejamos fortes na fé e busquemos verdadeiramente a Deus. Porque veremos muitas coisas complicadas, mas temos que perseverar firmes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é hora de nós perguntarmos: somos meros seguidores ou somos imitadores de Cristo? Será que estamos fazendo tudo o que Ele está nos dizendo? Estamos amando todas as pessoas igualmente? Perdoando, semeando justiça, amor e caridade? Que assim nós temos que permanecer firmes. Que conclui-se a boa notícia deste domingão. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. É permanecer em Cristo, fazer tudo o que Ele está nos dizendo. É claro que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que o sigamos e façamos tudo o que Ele está nos dizendo, para que todos nós tenhamos a vida e vivamos eternamente. Somos discípulos, permaneçamos em Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo não quer que seus discípulos apenas o sigam, mas quer que eles o imitem e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste santo evangelho deste domingão, que a pedagogia fundamental é permanecer firmes em Cristo Senhor, é permanecer em Cristo Senhor e fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Nós encontramos estes textos escatológicos, chamando todos à perseverança, a perseverar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Que todos os entes humanos perseverem e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Na primeira leitura, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, usa expressões fortes para falar deste dia definitivo, ou seja, o dia abrasador. Vemos a palha que será queimada, não ficará nem raiz nem ramo. Vemos na primeira leitura uma realidade escatológica. Esta realidade escatológica destas palavras da primeira leitura são palavras duras para sacudir a nossa consciência adormecida para uma decisão irrevogável e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo e a fazer tudo o que Ele está nos dizendo. E já na segunda leitura, é imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, preparar e fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Por isso, imitar os apóstolos que esperavam a segunda vinda de Cristo numa atitude comprometida com a transformação do mundo à volta deles. Vemos esta realidade escatológica, mas a lógica é para que todos trabalhem, imitem e façam tudo o que Cristo está nos dizendo e sejam discípulos, sejam imitadores, sejam novo Cristo na terra. A realidade é se configurar sempre mais e mais em Cristo Senhor, se transfigurar em Cristo Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, entendamos bem a literatura do Santo Evangelho de hoje. Vejamos toda a análise literária do Santo Evangelho de hoje, para que o Senhor fala do templo enfeitado. E encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esta perícope: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Tanta gente tem o coração de pedra, mas que essas pessoas se convertam e tenham o coração puro. O que é pedra seja destruído. O que vive pedra sobre pedra seja destruído. E tenham o coração puro, um coração segundo o coração do Senhor nosso Deus. E continuando, os discípulos perguntaram ao Senhor quando isto aconteceria. E o Senhor fala dos sinais. Primeiramente, cuidado para não ser desenganados. E vemos em nossa realidade tanta gente dizendo que está profetizando, anunciando a boa notícia, orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vive na pura falsidade. Como é triste! E o Senhor argumenta. Muitos virão dizendo: sou eu, o tempo está próximo. E o Senhor está argumentando: não sigais essa gente, porque são as pessoas que vivem na dureza do coração, na falsidade, que por dentro, que por fora bela viola, por dentro pão borolento, como dizem a linguagem popular.
Cuidado com essa gente. E continuando, o Senhor argumenta, falando quando ouvir falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados, está chamando todos à perseverança, a orar com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua chamando todos à perseverança, a ter fé. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tantas coisas que está acontecendo na realidade em nosso cotidiano. Terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Temos que interpretar bem esta metáfora, que são coisas que nós vemos em nosso cotidiano. Tantas guerras pelos países afora, como nós vemos na Rússia, hoje na nossa realidade, no Oriente Médio, e no século passado, tantas guerras pavorosas. Mas o Senhor argumenta para que todos perseverem e tenham fé e se convertam. E se convertam e não tenham medo. E andem de cabeça erguida. Andemos de cabeça erguida, testemunhando, anunciando o Evangelho. Sejamos perseverantes, estejamos testemunhando a boa notícia. Permaneçamos firmes em Cristo Senhor, e estejamos juntos anunciando a boa notícia. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conclui-se o Santo Evangelho de hoje nesta perícope. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permaneçamos firmes, permaneçamos em Cristo. Permaneçamos em Cristo Senhor, estejamos erguendo o nosso edifício na rocha firme que é Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração, e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés,
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos firmes em Cristo Senhor. Sejamos perseverantes e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. E estejamos rezando uns pelos outros e vendo novas todas as coisas.